A maior crise de um homem de verdade, ou um homem comum, é entender como manter em ordem a sua santidade. Porque nós somos seduzidos para ver coisas que a gente não quer ver. Nós somos seduzidos para falarmos coisas que nós não queremos falar. Então tem uma guerra. A guerra é muito grande. E nós precisamos entender como é que o mundo espiritual funciona. Como é que o mundo espiritual se move. Deus confiou a santidade ao homem. O manto da santidade é do homem. Antes do conselho, mulher santa santifica marido, está escrito que marido santo santifica a esposa. E esta palavra está relacionada com ajuste emocional da esposa. Então nós temos uma guerra de santidade na nossa mente. Na verdade, nem nos ensinaram o que é santidade. A gente tem uns encontros que tem algumas palavras sobre santidade e a gente fica perguntando o que é santidade. Os discípulos perguntando o que é santidade. Empresário perguntando o que é santidade. Por exemplo, o empresário pergunta: é santidade, se eu sonegar imposto, eu ainda sou santo? Mas eu tenho que financiar esses caras na cadeia. Então você tem que ter uma palavra de destino para mostrar para ele que fizeram a mesma coisa com Jesus. É lícito pagar imposto a César e pagar impostos para a igreja? Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que entender que a gente está numa guerra e querem fazer uma pegadinha com a gente. A nossa santidade é incorrompível. Nós não vamos corromper aquilo que Deus mais precisa de nós. Um dia, um homem chamado Isaías, um profeta de Deus, capítulo 6, cheio do Espírito Santo, mas ele começou a falar o que o povo falava: está em crise, a coisa está mal, nada vai funcionar, as coisas não vão acontecer, as coisas não vão eclodir, nós não vamos conseguir pagar a casa, nós não vamos conseguir comprar um terreno novo, nós não vamos conseguir fazer a viagem do ano, esse ano não vai dar para ir a Manaus, porque está tudo... Então os profetas são os únicos que não podem falar palavrões. Que palavrões? Isso é um palavrão. O que é palavrão na Bíblia? É aquilo que contraria o princípio. Palavrão na Bíblia não é você soltar um nome que seja feio socialmente ou que agrida socialmente. É aquilo que quebra o princípio e a promessa. Quando nós quebramos o princípio e a promessa, acordando ou entrando em conexão com as mentes de retração, com essas mentes que estão aí dizendo: o Brasil não vai para frente, o Brasil não vai andar, o Brasil vai afundar. Você tem que se levantar e dizer: tem um profeta de avivamento aqui para contrariar esta palavra, e os nossos púlpitos começarem a falar a verdade de Deus e não a mentira que estão eclodindo por aí. Nós somos avivalistas. E ele disse: ai de mim que pereço, porque estou no meio de um povo de lábios impuros, e eu já sou um profeta de impuros lábios. E os meus olhos viram os céus, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, quando quebramos o princípio, compramos uma guerra com o Senhor dos exércitos. Ai de mim que pereço. O anjo vem como tenaz, arranca como tenaz, com força, uma brasa do trono de Deus, que só tem justiça e verdade, e queima a boca do cara. Puxa, eu nunca vi isso, gente. Devia ter um filme mostrando isso. O anjo arrancando a brasa e queima a boca do profeta. Eu quero dizer que tem uma brasa na direção da tua boca. Parar de falar besteira. E aí os serafins, voando com 6 asas, gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto os profetas estão contrariando a verdade de Deus, os céus estão dizendo: a terra continua cheia da glória de Deus, porque Ele é santo. Agora, com quem Deus lida? Com homens santos. O nosso problema é a santidade. Santidade ao Senhor. Um dos temas de Porto Seguro foi homens santos, nação santa. Se nós formos santos, a prostituição acaba. Se nós formos santos, a imoralidade da internet acaba. Essa geração não vai ver o Messias se não se posicionar na santidade. Precisamos ser curados por decisão. Mantemos a nossa casa em plena saúde e a nossa santidade em ordem. Eu brigo todos os dias pela minha santidade, e quem tem essa guerra? Todos nós temos esse dever de pela manhã já acordarmos dizendo: hoje eu serei mais santo do que ontem. E eu quero dizer que nós vamos ser uma geração de homens santos. Homens santos mudam a história das geografias que eles vivem. Diga alguma coisa e reaja em nome de Jesus. É o que nós precisamos, de sacerdotes curados para vencerem a crise com estratégia. Não, com testemunho. Diga a pessoa ao seu lado: eu sou crente. Quem decide ser esse homem curado? Quem decide ser esse marido aprovado? E quem decide ser esse santo qualificado? Quem decide? Vem aqui ao altar. Pode subir até onde cabe. Vocês estão subindo no altar, que o compromisso desse altar é proclamar a sua verdade. Comece a orar em línguas, por favor. Fique à vontade, fique de joelho, fique em pé, fique à vontade. Eu quero ouvir você orando em línguas. Eu decido ser emocionalmente curado, liberto e restaurado. Eu decido ser saúde na direção da mulher da minha aliança e não ser um abusador na direção dela. Amar a minha esposa e tratá-la sem abusos. Eu decido ser um homem santo nas minhas atitudes, para que a minha geração viva essa reforma, esta restauração e este avivamento. Eu decido. Levante a sua voz, homens de Deus. Levante o grito que está preso aí na sua alma.